Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos começando a 7ª parte do seminário Os Mensageiros do Projeto Imagem. Se nós quisermos ou soubermos de alguém que tem interesse em adquirir um dos títulos do Projeto Imagem, podemos na internet, no Google, procurarmos Projeto Imagem. O Projeto Imagem é um trabalho maravilhoso que o senhor Américo Sucena, de São Paulo, realiza, e todos esses títulos nós trabalhamos há 20 anos com o Projeto Imagem, e então é de uma qualidade, quem já viu algum inteiro sabe, de uma qualidade excepcional, e fica aí, são títulos extremamente acessíveis, e cada vez que compramos um título, nós ajudamos o Projeto Imagem, que é aí, então, capitaneado pelo senhor Américo Sucena. Américo Sucena. Também, se colocarmos o nomezinho do senhor Américo, vamos chegar lá. Então, nós recomendamos muito que visitem e conheçam os títulos que tem lá no Projeto Imagem, não é? Eu tenho uma enorme gratidão pelo senhor Américo, porque o trabalho que ele realiza é de uma preciosidade enorme para nós todos que carecemos mesmo de elementos visuais das histórias que nos chegam. Cecília, minha querida, seja bem-vinda. Rita, seja bem-vinda, minha querida. Haverá outro Projeto Imagem após os Mensageiros, quando este acabar? Olha, a princípio, nós sempre fazemos, Rita, no Projeto Imagem, Sayonara, seja bem-vinda, nós fazemos sempre em momentos festivos, no final de ano e no aniversário, porque nós, sabe como é, não é? O trabalho é muito na seara, mas os trabalhadores não são muitos. Então, dentro da possibilidade de nós estarmos apresentando os títulos, temos a nossa, mesmo às vezes, uma exiguidade de tempo, porque temos outras tarefas e tudo mais. Então, tudo tem que caber. Temos as tarefas do dia a dia, temos as tarefas profissionais, as coisas precisam entrar na medida do possível, e sempre que a gente pode, a gente coloca. Então, pelo menos umas 2 vezes por ano nós temos. É no aniversário da casa e, geralmente, também no fim do ano, nas festividades de final de ano, não é? Helenice, minha querida, ai, que bom, eu também estou muito feliz de ter você estudando junto, é muito bom estudar junto, não é? Rita, ok, Rita, são as limitações, nossa, eu particularmente queria estudar tanta coisa, porque é tudo tão rico e tão maravilhoso, não é? Mas a gente vai chegar lá, Rita, você sabe que o que nos acalma o coração é a gente saber que é imortal, não é? Então, lá desse tempo todo que não tem fim, nós vamos mesmo dando conta de todas as aventuras que queremos no termo do conhecimento, não é? E da troca, claro. Muito bem, vamos então à nossa mensagem inicial, que é aqui, do livro Palavras de Vida Eterna. Eu tenho um aviso para dar antes de começarmos. Semana que vem, sábado que vem, eu tenho um compromisso, que eu não vou poder estar aqui. E eu também não quero deixar gravado, porque eu acho muito importante a nossa troca, não é? Então, eu acho que se deixar gravado, é comida sem tempero. A gente não tem oportunidade aqui de estar trocando, para quem tem a possibilidade de estar presencialmente aqui online. Então, semana que vem, excepcionalmente, é dia 30, não é? Vamos ver aqui. Dia 30 de setembro, nós não teremos o Projeto Imagem, ok? Palestra normal no domingo, dia 1º de outubro, nós temos a reunião pública às 17 horas, horário do Brasil,
vai acontecer no horário normal, e 21 horas, horário de Portugal. Essa palestra vai acontecer porque eu vou voltar da onde eu vou a tempo. Ai, ai. Bom, dado o recado, estaremos de volta então, depois de hoje, muito, muito, muito certamente, dia 7 de outubro. 7 de outubro, ok? Muito bem, estou voltando cá. Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, mensagem de número 103. Produzimos. Palavras de Jesus narradas pelo evangelista João, que era o apóstolo também, João. No capítulo 15, no versículo 4, nos diz Jesus: permanecei em mim. Estão me ouvindo bem? Eu não botei o microfone na melhor posição. Pronto. Jesus nos diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, não pode, tem que estar ligado à planta que se prende ao solo pela raiz, porque o ramo vai precisar dos alimentos que vão passar pelo caule para chegar no ramo. Por isso Jesus diz, como sempre, sabiamente, né? Que o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, presa no solo. Assim nem vós o podeis dar frutos, boas coisas, fazermos boas escolhas. Nem vós o podeis dar o fruto, se não permanecerdes em mim. Por quê? Porque ainda somos muito imaturos. Nossa tendência a escolher não sabiamente é grande. Por isso nós temos que estar sempre atentos. Estamos em período mesmo de aprendizado. E quando Jesus nos diz orai e vigiai para não cair em tentação, é para não errar isso. Vigiar e orar. Ah, mas eu não preciso vigiar e orar. Bom, então eu sou um missionário. Caí aqui como uma estrelinha iluminada, ajudar este mundo. E não que não possamos, alguém não possa ser, mas isso nos teria que apresentar em nós, na nossa vida, teríamos que apresentar frutos de excelência o tempo todo. Isso quer dizer, não ficarmos impacientes hora nenhuma, não desanimarmos hora nenhuma. Se isso não acontece, nós ainda precisamos vigiar e orar. Por quê? Porque ele disse, e é verdade, facilmente caímos em tentação. Aliás, diz o ditado que a gente entende, mas para descer todo santo ajuda, santo não vai ajudar ninguém a descer, vamos combinar, né? Então, quer dizer, no entendimento, há um buraco enorme nisso aí. Mas a gente sabe que é muito mais fácil descer do que subir. Até porque descer é vir de um lugar que a gente já conhece bem. E subir é chegar em lugares que nós ainda não vislumbramos. E nós queremos subir, por quê? Porque nós sabemos que é bom. E sabemos que é bom porque o que deixamos para trás não é tanto assim. A gente quer coisa melhor. Quem não quer coisas melhores? Mesmo vibrar de uma forma mais leve, mais confiante, cheia de bom ânimo, cheia de fé. Quanto deve ser o coração de um homem que eu digo, de um ser humano, por favor, não me interpretem errado, de um ser humano cheio de... Eu sou do século XX, então tem certas coisas que ainda vai assim. Nós temos muitos condicionamentos, não é fácil, é mesmo um esforço diário. Bom, mas é isso. E aí Emmanuel comenta assim as palavras de Jesus. Vou repetir as palavras de Jesus, que eu já falei tanto, já perturbei tanto Jesus aqui na palavra dele. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Emmanuel diz: produzimos. Tudo o que é alguma coisa produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza. Espinhos produzem lacerações. Feridas, não é? Lama produz sujidade. Martelo produz golpes. Entretanto, se produzíssemos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos vêm-se movidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções, espinhos de natureza técnica, as agulhas, podem colaborar no serviço cirúrgico. Lama devidamente tratada é terra de sementeira, e martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio. O viciado produz o desregramento. O preguiçoso produz a miséria. O pessimista produz o desânimo. Onde estiveres, estás produzindo de acordo com as influências a que te afeiçoas e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao seu modo de ser. Todos produzimos, inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho, está falando conosco agora, direto para nós. Aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo. Ele está pedindo para que nós recordemos a lição do Cristo. Permanecerei convosco, se, apenas na medida de, permanecerei convosco se permanecerdes em mim. E nós queremos que Jesus permaneça conosco? Nós queremos, porque é como uma criança perdida no shopping, ou em qualquer lugar, sem o seu protetor, o seu pai, sua mãe, sua referência de segurança, sua referência de bem-estar. Esses somos nós. Jesus é essa referência, espiritualmente falando, nas nossas vidas. Referência de bem-estar, referência de cuidado, referência de apoio, referência de orientação. E cá estamos, não é? Nos nossos sábados, estudando para nos sentirmos cada vez melhor no papel que a vida nos oferece para o nosso trabalho de crescimento. Foi isso que viemos fazer aqui. Para isso saímos do mundo espiritual e nos inserimos em inúmeros contextos que visam nos fazer exercitar boas escolhas. Boas escolhas. Essas boas escolhas são os frutos. Vamos orar? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui nos reunirmos, a fim de estudarmos esta obra tão rica que é Os Mensageiros. Abençoa-nos, Senhor, em nossos esforços de irmos seguindo a cada dia, refletindo, buscando não agir por impulso e não escolher o que quer que seja por hábito. Que sejam as nossas escolhas conscientes, Senhor Jesus. E que o Senhor nos abençoe, a nós, aos nossos lares, aos nossos amados, aqueles que estão conosco aqui no plano físico, os que já partiram,
para o mundo espiritual, mas também sempre te pedimos, Senhor Jesus, por todos os nossos irmãos de humanidade, especialmente aqueles que neste momento, Senhor, estejam em sofrimento. Obrigado por tudo, Jesus amado, graças a Deus. Vamos começar a nossa aventura de hoje, a nossa viagem através do campo do conhecimento espiritual. Isso é importante, Cristina? Vocês contam ou eu conto? Será que é importante? Será? Muito bem, vamos colocar aqui. E foi aqui, nesta imagem, de Cecília, ao piano, a filha, uma das filhas, não, a filha do senhor Baccelar, não é? Já que quem está com ela, não é, é a sua prima, não sua irmã. Então, a filha do senhor Baccelar está aí a tocar piano, e nós, inclusive, terminamos na semana passada, colocando aqui um pouco do vídeo do YouTube, que mostra a música que ela estava a tocar, não é? Então, vejamos lá, a partir daqui deste slide, dessa imagem, vemos aqui Cecília tocar piano, todos os nossos amigos, personagens dessa história estão a assistir. Vimos o coro das crianças, não é? Aqui já não estamos mais neste momento. E temos o seguinte: Cecília cantou com sublime emotividade, envolvida por claridade diferente, e terminou com a frase, na música que cantava ao piano. Volta, quer dizer, ela acabou de tocar e disse, terminando a sua apresentação, volta para que me abençoes com o teu sorriso. Volta para que me abençoes com o teu sorriso. Volta, amado. Esquece a dor e a sombra do passado. Volta de novo ao nosso paraíso. Que bonito, né? Então, ela está afastada da pessoa a quem ela ama, e aqui, nestas palavras, ela roga para que ele volte e que continuem trabalhando a felicidade através desse convívio mais próximo, não é? Que o relacionamento afetivo nos proporciona, o relacionamento familiar, da mesma forma. E temos, Cecília fizera uma alusão ao amor de sua vida, Hermínio, que vive em queda moral, e pediu desculpas pela referência pessoal quando ouviu de Ismália que amar não era crime. Olha que incrível. Não há por que se desculpar com essa referência pessoal, porque às vezes o nosso coração pede para que façamos uma referência pessoal. E Ismália diz a ela que amar não é crime, verdade, não é? E pelas palavras que ela termina dizendo, volta para que me abençoes com o teu sorriso, volta, amado, esquece a dor e a sombra do passado, porque no mundo espiritual isto aprisiona muitos espíritos em dores psicológicas, dores psíquicas, as dores morais, que são realmente as que mais doem. Ficarmos lá, presos ao passado, quando nós somos imortais e Deus nos oferece o quê? O presente para construirmos sempre novas histórias com finais cada vez mais felizes, não é? Esse é o Pai, esse é o Pai. Todo sabedoria, todo misericórdia, toda justiça. Cecília, já vimos aqui. Vejamos então. Acabamos aqui a apresentação de Cecília. E Ismália, então, vai fazer, já mudamos, já é Ismália, né? Aquela que habita
esferas superiores, e que vai, sempre que possível ficar com seu amado que está à frente do trabalho em campo de paz, não é? Neste instante, Aniceto pediu para Ismália que executasse algum motivo musical de sua elevada esfera espiritual. A esposa de Alfredo, então, o dirigente de campo de paz, sentou-se ao teclado e começou a tocar uma melodia sublime. Olha que interessante isso agora, como é que é a melodia que ela toca, diferente da melodia que Cecília tocou. A melodia penetrava o coração de André Luiz com percepções inesperadas. Na verdade, Ismália não cantava, mas do seu peito saíam. É como se aquela música fosse uma prece, vejamos. Assim são as músicas das altas esferas, não é? Havia uma prece que não se escutava com os ouvidos, mas atingia em cheio a alma. Só o quê? Vibração, que era dela. Então, ela apresentou uma nova forma de música, que não era ouvida com os ouvidos, mas era sentida com o coração, era ouvida pelo coração. Ai, Cristina, como é isso? Não sei. Não sei, não estava lá, não posso dizer, mas é isto que o autor descreve para que minimamente tentemos entender o que lá se passou. Bom, então, o que vai acontecer agora? Vejamos nós. Começa a vir aqui do alto, não é? Porque ela está naquela música, que é uma prece, a ligação se faz, e vejamos o que vai começar a acontecer aqui. Eu vou até mais um pouquinho aqui adiante. Já conseguimos ver o que começa a emanar, somando-se as energias do alto, que começa a emanar de seu peito, né? Plexo cardíaco, amor, né? Como é que o amor começa a se manifestar para os presentes? Então, temos assim: que melodia era aquela que se ouvia através de sons inarticulados? André nunca ouvira uma oração de louvor ao Criador como aquela. Ninguém conteve as lágrimas. É tentarem descrever o azul para um cego. É o que ele está a tentar fazer. Para nós, estamos aqui. Estamos nos esforçando para tentar entender o que se deu lá. E daí, de novo, né, como é importante essas imagens que o projeto nos oferece. Ninguém conteve as lágrimas. André Luiz chorava como uma criança. Aniceto também. Foi quando André Luiz percebeu que a oração terminara, porque a música mudou de expressão. O caráter heróico cedeu lugar ao lirismo encantador. Então, eles não mais recebiam aquelas vibrações oriundas da prece, começaram a receber um outro tipo de expressão de amor. Luzes prodigiosas jorravam do alto sobre a fronte de Ismália, envolvendo-a num arco de efeito magnético, enquanto flores azuis, é isso que estamos a ver ali, flores azuis partiam do coração da musicista, espalhando-se e desfazendo-se sobre todos. É isso que estamos a ver. Que bonito. André nunca se sentira tão alegre e com tanto bom ânimo, sem saber explicar o que acontecia. Mais alguns minutos, Ismália terminou a melodia.
Alfredo foi até ela, coordenador ali da colônia, não é? Do posto de socorro, na verdade, do posto de socorro. Foi até ela e beijou-a no rosto. André o procura em seguida para se esclarecer sobre o fenômeno da prece sem palavras, das harmonias, ou seja, das notas musicais, das luzes e das flores. Ele não estava a entender nada. Aniceto começou lembrando de Paulo, que carrega fardos mentais. Lembramos de Paulo, não é? Aquele personagem que, enquanto encarnado, na mesma época, e amigo de Alfredo, se aproximou de Ismália, tentou seduzi-la, e como ela o deteve, ele lançou sobre ela uma grande calúnia, que fez com que o seu marido, encarnado de então, o nosso Alfredo, a repudiasse, a expulsasse, a afastasse dos filhos, e, em decorrência disso, ela acabou morrendo, não é? Mesmo com o tempo, por toda a tristeza que se lançou sobre ela. E após, quando o nosso Paulo foi desencarnar, foi pedir desculpas e contou a verdade para poder tentar desencarnar. Mas ele não fez só isso com Ismália e Alfredo, né? Fez com outras pessoas também. E aí começou um outro drama muito forte na situação mesmo do Paulo, que ficou extremamente desequilibrado com todo o mal que ele havia feito. Então, ficamos muito equilibrados, leves e luminosos, com todo o bem que possamos fazer, e ficamos muito desequilibrados, sombrios mesmo, trevosos no pensamento, a não conseguir produzir nada de bom devido ao peso que os erros promovem na consciência, não é? Vamos ver onde estamos. Muito bem. Aniceto começou lembrando de Paulo, que carrega fardos mentais. Depois concluiu que cada um traz os arquivos de si mesmo, enquanto aqueles que ainda escolhem o erro, não é? Exibem o inferno que criaram no próprio coração. Ismália já amontoou tesouros que as traças não roem. Tesouro do bem, não é? Ismália ofereceu suas próprias criações mentais, as flores azuis, repartindo com todos a melodia, a prece e as flores. Muito bem. Vamos então agora, lembrando, vamos colocar assim, que eles estão lá em Campo de Paz, mas foi apenas uma passagem, porque eles têm uma tarefa a fazer na crosta. Campo de Paz é um posto de socorro, vou espirrar. Desculpa. É um posto de socorro que está perto da crosta, recebe aqueles que estão mais pesados vibratoriamente, não é? Mais envolvidos com a materialidade e com o erro. Daí nós temos nosso lar muito acima e aqui mais perto da crosta nós temos os postos de socorro, as casas transitórias para atender os espíritos que não podem ir mais acima para as colônias espirituais do alto umbral, se é que a gente pode dizer assim. Pela manhã, após... Opa, vamos mudar isso aqui. Muito bem. Estão de carro na estrada. Pela manhã, após o refazimento, nossos amigos se despediram. Desculpa. André ficou surpreso com o carro que se assemelhava a um pequeno automóvel de asas que se deslocava impulsionado por fluidos magnéticos acumulados. Veja, energia. Ele se locomovia devido a uma bateria, energia condensada, não é? Em algum aparelho que, colocado no carro, fazia que ele entrasse em movimento.
Parecia, então, um pequeno automóvel de asas que se deslocava, impulsionado, já vimos isso. Aniceto disse que aceitou o veículo porque a estadia em Campo de Paz fora proveitosa e assim ganharia um tempo perdido, mas alertou que não iriam com o veículo até a crosta. Então, este veículo era lá do posto de socorro, e para eles poderem ficar um pouco mais e aproveitarem a experiência que tiveram, eles ficaram um pouco mais, precisavam compensar o tempo, e este veículo os ajudava neste sentido, de economizar tempo, e, vamos dizer, não economizar, porque eles já tinham gasto ficando mais tempo, mas se adiantarem e não, vamos dizer, atrasassem o cronograma. Ah, Cristina, mas os espíritos têm cronograma para executar suas tarefas? Claro que tem, porque essa área é grande, os tarefeiros são poucos. Então, precisamos terminar isso, porque depois disso já tem várias outras atividades agendadas com vários outros objetivos. Faz sentido, não faz? A ordem é a garantia do êxito, diz um dos mentores de André Luiz. Então, Aniceto disse que... já vimos isso. Voariam até o meio-dia, mas depois seguiriam a pé. Alertou ainda que Vicente e André aprenderiam a volitar. O que será volitar? Ele vai falar. E vencer todas as barreiras vibratórias, o que, por enquanto, não era possível, mas a realização não estava distante, porque é da lei e não é uma promessa, que, ele abre aspas aqui, todo aquele que coopera com o Criador pode aguardar o melhor. Isto é de uma, não só verdade, mas está nos dizendo algo que é matemático. A justiça de Deus, ela é matemática. Não tem assim, mas não fez por merecer. Não, se ele fez o bem, ele fez por merecer. Naturalmente. E Deus vai se apresentar com os seus recursos diante daquele, como na parábola dos talentos, não é? Aquele que cumpriu a sua parte vai receber os recursos daquele que não cumpriu a sua parte. E aquele que não cumpriu a sua parte, até o que pensava que teria, isso não terá. Porque às vezes nós reencarnamos e achamos que aquilo é nosso, aquilo é nosso, aquilo é nosso, aquilo é nosso. Não é. Todos os recursos são de Deus, que os distribui dentro da sua inteligência máxima, de forma particular, de forma justa e de forma misericordiosa a cada um de nós. Não é? Sendo assim, se nós recebemos um recurso e bem o aproveitamos, no futuro ele será ampliado. Se nós recebemos um recurso e não nos aproveitamos dele para o bem, então esse recurso irá para alguém que aproveitou bem. A quem mais for dado, mais será cobrado, e, sendo bem sucedido, continuará. Por quê? Porque está fazendo jus. Então, é algo que flui no sentido ascendente, porque nós vamos pensar que o rio corre morro abaixo, mas o mundo espiritual não é feito da mesma matéria, e nós estamos falando mesmo até do mundo moral. No mundo moral, as correntes ascensionais são essas correntes que se dão e que acabam nos levando para cima, na medida em que fazemos o bem, usamos bem o livre-arbítrio, nos vem de volta na lei de causa e efeito, efeitos positivos a partir das nossas boas escolhas, e isso vai nos levando. Estamos mais fortalecidos. Lembrando aqui um termo que foi usado, foi na semana passada, que voos mais altos exigem asas mais fortes. Não foi semana passada.
Voos mais altos exigem asas mais fortes. Então, Deus, sabendo disso, vai fortalecer as asas, porque no início o voo será meio que, vai lá, se apresenta lá no andar de cima e lá te será dito o que fazer. Mas eu tenho que chegar no andar de cima, Senhor. Sim, já tens energia, já fortaleceste as tuas asas. Aqui são figuradas, tá? Tudo isso aqui é figurado que eu estou fazendo. E nós ascendemos e lá nos é apresentado novos talentos para que multipliquemos, assim como na parábola, não é? Onde estamos? Sim, todo aquele que coopera com o Criador pode aguardar melhor. E aqui continuamos, né? Porque sabemos que esse título ele tem várias imagens que induzem a nosso cérebro a ver o movimento, né? Sequenciais. O aparelho seguiu por enormes distâncias, sempre no ar. Parece que não, mas veja, é como aqueles... Já viram aqueles trens eletromagnéticos que ficam acima, assim, dos trilhos? Eles correm assim, eles não correm atritando o trilho, o trem, não. Eles correm assim. Isso já tinha nos anos 40, lá no mundo espiritual. Isso é, para nós, moderníssimo. E isso acontece ali. Aquele veículo que estamos a ver, ele não toca o solo, ok? Então, ele se conserva a reduzida altura do solo. Em torno do meio-dia, estacionaram próximo a um posto de abastecimento e reparação. Eles não abandonaram o carro na estrada. Havia um posto. Eles deixaram ali o veículo. Despediram-se do condutor e seguiram a pé. Nós estamos nos anos 40. E o local para onde eles seguiram é o Rio de Janeiro. Nossa cidade maravilhosa. Esse é o título da cidade do Rio de Janeiro, não estou falando por nada. A Rita está aqui a dizer, olha, nossos sentidos não vão aumentando à medida que estamos evoluindo? Sem dúvida, diz nos sentidos de potencialidades, de fazer outras coisas e perceber além? Sem dúvida nenhuma, Rita. Mas também eles podem nos vir inicialmente como recursos que não são nossos, mas nos são oferecidos, como, por exemplo, André e Vicente. Eles foram submetidos a uma cirurgia antes de sair, uma intervenção cirúrgica no corpo espiritual, para alargar a visão deles. Eles não têm isso naturalmente. Eles estão recebendo um talento. Para quê? Para que eles usem esse talento no bem e assim, ao devolverem ao Senhor, irão devolver multiplicado. Isso é para que nós tenhamos uma ideia de que, para um espírito ter determinado recurso seu, já conquistou, isto demanda mesmo luz. Não tem outra palavra. Num determinado momento da nossa evolução, o bem que fizemos, a energia que somos nós no nosso corpo espiritual, começa a ficar tão mais rápida, vibração, tão mais rápida, tão mais rápida. Os nossos átomos espirituais, os elétrons espirituais, que essa rapidez naturalmente produz luz. Ai, Cristina, algum de nós, quando desencarnar, estará a emitir luz? Eu acho que não, mesmo. Lembrando aqui do irmão Jacó. Atenção, anotem, porque já é um título. Rita, é um título que eu tenho muita vontade de fazer de novo. É o título Voltei, do irmão Jacó, que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. No início do século XX, ele trouxe, no final do século XIX, ele trouxe para o Brasil
O gramofone, lembra o gramofone? Era o primeiro toca-discos, com aquela parecia uma tuba, sabe? Aquele tem aquela boca enorme, assim era o gramofone. Então, foi o Edison criou, e o senhor Frederico Figner, o irmão Jacó, que nos traz a história do livro Voltei, através da mediunidade de Chico Xavier, ele foi muito rico nesta encarnação. No Rio de Janeiro temos a Casa Figner, a Mansão Figner, que hoje em dia, se não me engano, acho que é um SESC, que funciona lá, e que foi toda restaurada. Então, o senhor Figner era muito rico. Ele era imigrante de um país da Europa, que não lembro bem qual é, mas do oeste europeu, e leste europeu. E ele, então, ele fundou as Casas Edison, no Rio de Janeiro. Foi o primeiro, então, a trazer essa novidade fantástica para o Brasil, que foi o gramofone. Primeiro toca-discos, na verdade, não é? E eu estou com muita vontade de trazer o Voltei, e no Voltei nós temos isto, o senhor, o irmão Jacó, vamos chamá-lo como ele é chamado no livro, ele desencarna, ele era espírita. Já sabemos que o Frederico Figner foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e pensando, o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira desencarnou. Aí chegou lá, luz, né? Deve ser um espírito superior. Não. Isso deixava o personagem tão constrangido, porque vinham os espíritos que tinham sido contemporâneos dele, após a desencarnação dele, lá no mundo espiritual, ele era visitado por muitos amigos que tinham luz, e ele ficava constrangido por não ter nenhuma luz. Quando ele percebia que se aproximava alguém, alguma luz, ele já olhava para ver quem era, porque ele já sabia, não era ele. Eu não vou dar spoiler, mas vou dizer isto, que a luz demanda muita, vamos dizer assim, uma visão de mundo do outro, de nós mesmos, muito sublimada, muito cristianizada mesmo, não tem mesmo outro nome, não é? No nosso olhar de cristãos que somos. Então quem não for cristão, não é nada disso. Porque nós somos cristãos. Então vamos falar de uma forma que, como cristãos, vamos entender tudo o que está acontecendo, não é? Isso, Rita, voltei. Quem sabe nós possamos fazer, de repente, hein, Rita? Me digam aí se gostariam, se iriam aderir no final do ano, nós fazemos aqui a nossa atividade de gratidão a Jesus, trazendo o projeto Imagem do livro Voltei. Já podem, acho até que dá para baixar aqui na internet. Frederico Figner foi empresário e jornalista, muito bem, Boêmia, exato, República Tcheca, não é? Então, é a história dele desencarnado, né? Começa ele desencarnando, na verdade. Então, fica aí, se gostarem da ideia, escrevam. Adoraria esse projeto Imagem. Já estou sentindo aí a sua vibração de vamos fazer. Ótimo, é isso mesmo. É muito bom nós pensarmos juntos e realizarmos juntos, porque são realizações do Lar Espírita Servos de Maria, mas quem é o Lar Espírita Servos de Maria? Somos todos nós, aqui no plano físico. Sim, os Servos de Maria é uma falange de espíritos que assiste suicidas. E este nome é uma homenagem aos queridos irmãos desta falange. Mas aqui, a instituição Lar Espírita Servos de Maria, ela somos nós encarnados, os amigos espirituais do mundo maior, não é? Acima, Dr. Bezerra, que é o nosso patrono, e Maria Santíssima, que está à frente da legião dos servos de Maria, faz sentido, não é?
E o nosso Jesus, porque Maria toma a frente de um trabalho gigantesco junto a irmãos mais sofridos, os irmãos suicidas. E mais acima, nós temos Jesus que coordena todos os trabalhos de todos nós aqui deste planeta azul, o planeta Terra. Então, adorou a ideia também, Cecília? Ah, que ótimo, ótimo. Estou sentindo uma energia luminosa. No campo das ideias já temos lá. Vamos adiante, então. Onde eles estão chegando? Olha que interessante. Eu pulei algum, eu vou voltar para ver. Não, não pulei nada. O que nós estamos vendo aqui? Olha, uma cena de espíritos, eles estão aqui chegando numa casa e atravessando a rua. Nós temos ali um desencarnado, olha, porque dá para ver o carro atrás dele. E lá no fundo da imagem, dá para a gente botar isso aqui maior um pouquinho? Deixa eu ver se eu consigo. Não, não dá para botar maior um pouquinho. Mas lá no fundo da imagem dá para nós vermos o quê? Um encarnado cercado aqui por 3 espíritos sombrios, vemos ali as manchinhas em torno deles. Vamos dizer assim, assediando esse encarnado. Muito provavelmente espíritos o quê? Vampirizadores que estão tirando alguma energia dele, provavelmente, olha, ele está andando meio assim, meio, né, pode estar alcoolizado. Nós temos muitos espíritos vampirizadores do álcool, e isso foi nos anos 40, mas hoje temos vampirizadores de outras drogas, que não é, além de ter a dependência química, essas inteligências que ficam ali cercando o que detém um vício, ficam tentando convencê-lo a não parar o vício. Não, para não, isso é besteira, vamos lá, vamos para o bar, vamos para o... Como é que se chama aquele local que vende drogas, né? Aquele local. Não precisam lembrar nem botar aqui. Era bom que eles nem existissem esses locais que vendem drogas. Mas fica, vai lá, compra lá, mas não sei o que, vai lá. Infelizmente, a pessoa pensa que está tendo ideias dela mesma. Vamos lembrar, não é? Influenciam, pergunta Kardec. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Respondem os espíritos. Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem. Espíritos, não estou falando de espíritos maus. Espíritos bons também tentam nos influenciar, só que sugerindo. Já os espíritos perturbados e desequilibrados, eles não só sugerem, como eles se misturam também para tentar nos forçar, mas claro que não vão forçar além da nossa própria vontade. Temos que estar atentos, vigiando e orando para não cairmos em tentação, né? Porque muitas coisas que nos tentam, muitas mesmo, não nos fazem bem. Né? Então, vejamos lá. Onde nós estamos? Temos um problema aqui. Eu vou ter que voltar para esta forma. Sabe por quê? Não, assim não. Assim. Sim. Aqui eu consigo ver melhor o número do slide. Ok. Continuando aqui. Onde estamos? Eu já estou além disto. Já passei disso também. Já passamos isso. Aqui. O que aconteceu? Não é? Eles deixaram lá o carro. Isso já é uma imagem mais à frente, mas nós ainda estamos lá no espaço do carro, não é? Que eles deixaram o carro lá. E o que aconteceu depois que eles deixaram o carro? Vamos deixar essa imagem congelada aqui, porque nós estamos lá ainda deixando o carro. De repente, eles estavam ali na altura da estrada, né?
no final do trajeto em que eles usaram o carro, a paisagem tornou-se fria e diferente. O caminho era escuro e nevoento. Estamos chegando perto da onde? Da crosta, aqui do chão que a gente pisa. O chão que nós pisamos é o início do umbral, ok? É o chão do umbral. Aqui é um território neutro, a crosta. Neutro. Ou seja, encarnados podem ser espíritos iluminados ou sem luz, está todo mundo aqui nessa zona neutra, encarnado. Olhando todo mundo andando na rua, nós não sabemos. Nós, seres comuns, não sabemos se são espíritos superiores ou perturbados, ou perturbadores, mesma coisa, né? Porque o que está perturbado vai acabar perturbando, cada um dá o que tem, não é? Então, a crosta é uma zona neutra, onde está todo mundo. Estão também desencarnados na crosta. Aqueles que estão tentando influenciar os encarnados para o bem e aqueles que estão tentando influenciar os encarnados para o mal, para o erro, para o mau uso do livre-arbítrio. Mas, como é que eu posso saber? Eu sempre repito que isto é importante, é tão óbvio, ao mesmo tempo é óbvio, e tão óbvio, tão importante. Como é que nós podemos discernir se um pensamento que temos é nosso ou não é nosso? Os espíritos dizem, não importa. Se for bom, faça. Se não for bom, o pensamento que me chega, não faça, dizem os espíritos. Se for bom, faça. Se não for, não faça. Se é seu ou não é seu, não importa. Vamos aproveitar para crescer. Vamos ter muitos pensamentos que achamos nossos que não são, mas podemos acolher como se fosse. Ai, você não vale nada, né? Pensamentos de baixa autoestima, pensamentos de desânimo. Mas, se acolhermos, aí está o livre-arbítrio. Nenhum espírito pode fazer-nos mal. Nós temos que abrir a nossa vontade para que isso aconteça, ok? Rita, Helenice, você também gostou? Fantástico, olha, já é um grupinho aqui. A Rita está a falar. Interessante essa luz tênue que é emitida dos três, saindo da cabeça e das mãos. Ora, na verdade, o que nós estamos vendo não é luz, são ideoplastias. Não vamos esquecer que nós temos energia, o nosso corpo espiritual também tem energias, as energias espirituais, e nós isso acontece muito com os desencarnados. Ali nós estamos vendo aqueles miasmas que nós estamos vendo ali, não é luz, ok, Rita? Ah, a Sayonara também? Ótimo, estou gostando, estamos aumentando o grupinho. Não é luz aquilo, Rita, aquilo são formas pensamento. Formas pensamento de vício. As energias vão se condensando, nossas ideias, né? Já viram um viciado que esteja em filme? O que ele pensa? No vício, quando? O tempo todo, porque é o vício. A pessoa não pensa mais por ela, quem pensa é o vício. Preciso consumir, preciso que a minha mãe me dê dinheiro, preciso roubar para ter dinheiro, eu preciso consumir. E aquilo ali, meu pensamento, vai se condensando. Se eu sou um espírito superior, os pensamentos são o quê? Superiores. E eu estou ali pensando bem, luz. Eu não sou espírito superior. Eu não gero luz. Certo? Por quê? Porque os meus pensamentos são densos, são pesados e começam ideoplastias, exatamente, formas de pensamento, exatamente. Parece luz porque são os pensamentos na área do bem. Não são, eles são obsessores. Aquele ali do fundo da imagem, aqueles lá, são obsessores. Eles estão sugando energia do nosso vampirizado ali. Olha,
Aquele que está à frente é o vampirizado, e atrás temos 3 vampirizadores que estão sugando. Mas o que eles têm ali, aquelas bolinhas ali escuras, a gente não vamos esquecer o seguinte, importante essa referência. O nosso artista, os 3 de terno, o nosso, não, de terno não, esses da frente, está falando dos 3 aqui, olha, o que está de azul é o André Luiz, o que está de bege é o Vicente, e o que está de branco é o Aniceto. Sim, eles têm uma aura mais clara, até porque eles estão numa zona pesada. Então, em terra de cego, quem tem olho é rei, não é? Sim, o de azul é André Luiz, exatamente, o de azul. Então, o que acontece? Eles têm uma luminosidade para vermos como há um contraste entre o pensamento do bem e o pensamento perturbado. Não é o que nós vemos ali. Não vamos nem ver ali as formas de pensamento. Por quê? Porque elas estão numa vibração maior. O que nós captamos é uma luminosidade, não é uma luminosidade de um espírito superior. Mas na crosta, essa luminosidade já os diferencia dos que não estão bem. Muitos espíritos estão circulando na crosta que não estão bem. Às vezes podem nem ser, Rita, espíritos maus. Pode ser uma pessoa da família que desencarnou e não quer sair de casa. Ela quer ficar com a família. É o lugar de ela ficar? Ela desencarnou, o lugar dela não é mais ali. Ela vai ajudar os desencarnados que ela ama e que não quer deixar? Não vai. Porque ela não é mais para estar ali. E ela vai ficar interferindo, porque ela quer interagir com as pessoas. Então, se for uma filha que está passando por um problema, ela vai ficar tentando aconselhar, e isto vai criar uma perturbação na cabeça da filha. Estamos aqui criando um exemplo, né? Hipotético. Que não vai agregar para ninguém, não vai estar ajudando a filha, nem vai estar ajudando a ela, e é um apego. No Livro dos Espíritos, nós temos 2 condições essenciais para bem desencarnar. Anotando para quando chegar a nossa hora, a gente ficar ligado. Primeira condição, consciência tranquila. Se não tiver consciência tranquila, é aquela música que a Cecília estava cantando. Eu vou até voltar para a música. O que ela dizia? Esquece a dor e a sombra do passado. Então, esse apego, né? Porque primeiro a consciência tranquila. E também temos o apego. Né? Os 2 vão nos prender. A consciência pesada, como aqui né? Esquece a sombra do passado, deixa para lá. Errou. Vamos adiante, porque a providência divina vai nos oferecer oportunidades para nos quitarmos com a consciência, para resolvermos qualquer tipo de remorso, né? Até mesmo um sentimento de culpa que possa ter. O remorso, o arrependimento, ela é fundamental. A culpa, ela é uma pedra de tropeço, só serve mesmo para atrapalhar. Mas o arrependimento é importantíssimo. Eu não devia ter feito isso, mas fez. Eu não queria fazer, mas fiz. Está feito. Mas então eu me arrependo. Ótimo. Vamos reparar? Vamos. Ótimo. O que se sente culpado, o que ele faz? Eu não valho nada, eu não podia ter feito isso, mas fez. Livre-arbítrio. Vamos nos arrepender e vida que segue, confiando que Deus, nosso Pai, vai nos oferecer oportunidade de reparação, está tudo certo. Se isso acontece na carne, nós com os nossos filhos, porque Deus, que nos ama de uma forma que a gente não tem nem ideia, não faria. Voltando para cá. O caminho era escuro, de novo, cada vez mais perto da crosta, era escuro e nevoento. Aniceto comentou que com 4 horas de caminhada, já tinham andado aquilo tudo de carro, e ainda precisavam de 4 horas de caminhada. Estariam na crosta.
a 4 horas de caminhada, já estava tudo meio escuro, meio frio, vibrações de nós, fofos, encarnados, presos a uma materialidade, a ansiedades e medos. Pesamos muito a atmosfera. De vez em quando, vem aquelas tempestades, não é, magnéticas, elétricas, rai para cá, rai para lá. No dia seguinte, o ar está mais leve. Quantos miasmas doentios são queimados na atmosfera? Rita, felicidade relativa na Terra, posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Muito bem, essa é a felicidade relativa na Terra. E nós temos aí a consciência tranquila. Consciência tranquila é fundamental na nossa malinha de espíritos imortais. Daí nós temos muito vagar em analisar uma questão e evitarmos a intempestividade, a impulsividade, porque fatalmente, se formos impulsivos, a probabilidade de nos arrependermos é mesmo muito alta. Essa é a felicidade relativa na Terra. Para bem desencarnar, temos aí consciência tranquila e desapego. Ai, como é que eu vou deixar fulano? Fulano, se nós nos amamos, estamos sempre ligados pelos laços do coração. Né? Uma mãe que vê o filho desencarnar, um filho que vê uma mãe, um pai desencarnar, ai, nunca mais vou ver. Vamos ver, ao retornarmos para o mundo espiritual, seremos reunidos. Os laços de coração não se quebram. E aí fazemos preces uns pelos outros. Jesus nos fala para que oremos uns pelos outros. E nos laços do amor, a prece que fazemos a Deus, nosso Pai, nós que somos todos irmãos diante de Deus, não, diante de Jesus e filhos diante de Deus, as preces que fazemos, elas nos ligam. Então, estamos sempre ligados aos que amamos. Não é ficar chamando ninguém. Ah, fulano, vai embora, fica aqui. Você morreu, mas não vai embora não, fica aqui, me assombra. Pelo amor de Deus, a pessoa tem que se tratar. Não é? Temos a história, tem o Morro dos Ventos Uivantes, não é? A Ketty. A Ketty, ela morreu e vai assombrar o Heathcliff, o seu amado que ficou. Até que um dia ele a manda embora. Que bom para ele e para ela. Ela chegava, pedia para que ele abrisse a janela para ela entrar desencarnada. Ela o assombrava, porque eu amava, mas isso é o quê? Um amor doentio, não é? Não estão mais no mesmo plano. Vamos esperar, seguir nossas vidas, porque o amor reúne-nos ao final das nossas experiências passageiras. Então, isso é certo. Mesmo aqui em planos diferentes, Ismália e Alfredo estão reunidos. Por quê? Porque há amor. Isso mesmo, Rita, a felicidade sempre aqui nesta terra de provas e expiações será relativa. Né? Seguindo aqui adiante. Então, iam ficar 4 horas em caminhada, e as sombras que os rodeavam eram as emissões, aquilo que falamos, emissões vibratórias de natureza inferior que vinha da humanidade encarnada. Estavam chegando na crosta. Quem estava lá? Toda a humanidade encarnada. Assim, com 2 horas de percurso, encontrariam luz solar. Luz solar. A luz conseguiria, a luz do sol. A luz do sol está muito acima do umbral, mas ela não consegue atravessar aquelas sombras, só a partir de alguma distância menor da crosta. Aí eles já começam a divisar a luz solar. No percurso, atenção, monstros fugiam quando da aproximação, mas André obedeceu à recomendação de Aniceto para não criar imagens mentais de ordem inferior ao leitor. Olha o que ele está dizendo. Ao leitor, Aniceto sabia que André Luiz depois reportaria o que estava vendo num livro, que seria levado para o médium Chico Xavier, e que hoje estamos aqui entrando em contato com as experiências que eles tiveram nesta viagem, especificamente. Então, o que acontece? Olha só,
Aniceto recomendou a André, fiz uma recomendação a André Luiz, que não criasse imagens mentais de ordem inferior ao leitor. Estava lá, vendo lá espíritos estranhos e tal. Olha só, André, não vai a miúde, não descreva os pormenores do que irás ver, porque isto vai perturbar os encarnados quando lerem. Então, houve um filtro, a recomendação de Aniceto está bem claro aqui, houve um filtro do que André viu e do que André reportou sobre o que viu. Ele fez um filtro disto. Então, vejamos lá. No horário previsto pelo orientador, a luz do sol era visível como se fosse madrugada clara. O calor revigorou-os. Sim, porque todos aqueles miasmas e aquela atmosfera, a psicosfera densa daquele umbral grosso, do umbral perto da crosta, torna o ambiente frio, e a luz do sol, então, veio trazer aquele ambiente mais aquecido, e se sentiram, então, revigorados. A volitação foi retomada e, em pouco tempo, as matas de Petrópolis estavam à vista. Estavam descendo. Chegar no Rio, eles passaram pela serra, né, ali pela região serrana. Viram Petrópolis, continuaram o quê? Descendo. Em seguida, beirando-se do mar para recuperar as forças e fazer exercícios respiratórios. Então, eles ficaram ali num refazimento de energias, passaram por uma zona bem tóxica, podemos dizer assim. Quando as primeiras luzes elétricas acenderam, Aniceto disse, atenção para a informação, nosso lar tem também refúgios na crosta. Então, nosso lar tem postos de socorro, nosso lar na crosta também tem refúgios. Olha, vamos pensar, onde são esses refúgios? É onde há uma ambiência que permita que o amparo a sofredores possa se dar. E aqui nós queríamos trazer uma história muito interessante que aconteceu na cidade de Niterói. Vamos ver aqui, certo. Aqui já acabamos, né? Então, nosso lar também tem refúgios na crosta. Em Niterói, existe um centro espírita que é muito reservado. Ele se chama Centro Espírita Roberto Amaro. Roberto Amaro. Roberto Amaro foi um espírita, uma pessoa muito boa, dedicada. E o que aconteceu? Roberto Amaro estava vindo com a família, num carro. Ele, os filhos, a esposa e a babá. E então eles sofreram um acidente, se chocaram com um caminhão. E o que estava no caminhão caiu sobre eles. Roberto Amaro desencarnou nesse acidente, o filho também, e a babá. A esposa não desencarnou, e a babá. O que acontece? Roberto Amaro tinha condições de fazer chegar onde ele tinha que chegar? Tinha. A criança também? Sim. A babá? Não. A babá precisava de um tempo maior antes de ser transferida. Então, eles decidiram que eles só iriam todos juntos, quando ela estivesse melhor para empreender essa jornada para o posto de socorro, ou colônia, onde ela tivesse que ser amparada no mundo espiritual. E uma coisa muito interessante, né? Isso aí vamos encontrar a história da desencarnação de Roberto Amaro. O que é muito interessante é que nós tivemos a oportunidade de sermos voluntárias na Rádio Rio de Janeiro por vários anos. E quando nós chegamos à rádio, nós tínhamos uma companheira que era produtora dos programas lá da rádio,
que não era espírita, vejam bem, a família era umbandista, a avó dela era umbandista. E quando ela era pequena, ela começou a ver um espírito em casa. E isto trouxe uma perturbação para ela durante esse período em que o espírito esteve lá. Ela viu o espírito, ela via também o espírito de uma criança, ela viu um espírito de uma moça. Olha, na casa dela, a casa dela era um posto de socorro olha que mundo pequeno, de Nosso Lar na Crosta. E Roberto Amaro ficou na casa dela. Ninguém sabia, porque os encarnados não estavam sabendo, mas a menina viu tudo, e aquilo a perturbou durante um período. Quando eles foram embora, quando a babá ficou bem, ele veio falar com esta companheira lá, que trabalhou na rádio. Veio pedir desculpas a ela por qualquer transtorno, porque ela teve que ser amparada, vamos dizer, espiritualmente. Era uma criança, estava ali recebendo estímulos da sua visão espiritual, e ele veio até ela e pediu perdão por qualquer transtorno que eles tivessem causado a ela. Olha que delicadeza desse coração, né? Que tinha acabado de desencarnar no acidente, ele, né? Aquela questão toda. Era um espírito mais esclarecido? Era, mas de qualquer forma, não é? Ele foi extremamente delicado, aproveitou o espaço de refazimento daquele núcleo, que era a casa dela, e veio pedir desculpas a ela. Então, embora eu não vá dizer o nome dela, é uma querida companheira que passou por essa experiência e teve assim a generosidade de partilhar essa história muito pessoal dela conosco, né? E que vem exatamente como um exemplo muito feliz dentro do contexto do que estamos estudando aqui. Vamos lá. Entre 18 e 19 horas, nós estamos vendo aqui que é o anoitecer, não é? O sol está se pondo, agora eles já chegaram na crosta, já estão refeitos, né? Pelos ares do mar, da praia. Isso é muito interessante, porque lá no Voltei, isso também vai aparecer, não é? Como os desencarnados muitas vezes são levados, enquanto esperam as caravanas para ir para os locais que precisam ir, eles ficam na praia, mesmo como se fosse uma estação de tratamento, porque muitas desencarnações, não é? Elas depauperam muito as energias do espírito, e mentalmente, do corpo espiritual. E este ambiente do mar, quando às vezes falamos assim, gente, eu fui no mar, foi tão maravilhoso, eu refiz as minhas energias, saí assim totalmente refeita, né? Foi incrível e tal. O mar, este ambiente de praia, tem mesmo esses elementos salutares, faz-nos muito bem. Portanto, se gostamos e vamos, continuemos indo. Não é? Então, entre 18 e 19 horas, nossos amigos chegaram a uma casa simples de um bairro modesto. Essa casa simples do bairro modesto é essa que eles estão aqui à frente. Está saindo uma luzinha lá de dentro, estão vendo? Os raiozinhos de luz, que não é de sol nem de luz de lâmpada, ok? São energias também o quê? Espirituais. Então, no longo percurso que eles transcorreram até chegar a este bairro, André Luiz observou que muitos desencarnados de ordem inferior seguiam os passos ou se abraçavam a vários transeuntes encarnados, como exatamente aquele caso que estamos vendo ali ao fundo. Muitos se dependuravam em veículos, outros os contemplavam das sacadas. Também eram ali, não é? Observar. Olha, estamos vendo ali um em cima do carro, estão a ver? Tem um em cima do carro. Muito interessante.
Alguns, em grupos, vagavam pelas ruas como nuvens escuras. E veja que André está filtrando as informações. Ele não está nos trazendo tudo que ele vê, ok? E mesmo assim, já temos uma boa ideia de que são problemas, não é? André e Vicente. Sim, André e Vicente se assustaram com o que estavam vendo, não é? Deixa eu ver se eu já posso mudar aqui. Só vai ser assim, a mesma imagem, olha, ampliada. Olha, nós estamos vendo quanta luz sai de dentro deste lar. Aqui em cima também temos um espírito na janela, mas são espíritos o quê? Bons, não é? Estamos vendo aqui. Pela luminosidade mesmo, que é emitida como vemos na cena. O que eu ia dizer um pouco. Olá, Mara querida, seja bem-vinda. O que eu ia dizer há pouco é que, embora o nosso artista, que é o Mozart Couto, o que faz as imagens, são aquarelas, não é? Ele não é médium, ok? Ele faz as imagens mediante a narração de André Luiz. Então, isto aqui, claro, que ele está a fazer um trabalho importante para os espíritos, para nos ajudar a ter esta visão além dos olhos físicos, né? Através da imagem, que ele deve ter um acompanhamento espiritual para poder reportar da melhor forma. De qualquer forma, é como ele imagina que seja, ok? Eu estou vendo aqui, olha, se quiserem deixar o joinha, eu gostei, agradecemos. Obrigada. Menos de 10 segundos. Só. Tá tudo bem. Obrigada. Muito bem, vejamos lá. Então, o André e o Vicente se assustaram e Aniceto esclareceu que a melhoria visual recebida, vejam, tudo isso que eles estavam conseguindo ver foi porque eles se submeteram àquela intervenção lá em nosso lar antes de sair, ok? A melhoria visual recebida e o estágio inicial para essa tarefa provocaram o fato, ou seja, eles conseguiram ver o que eles viram. Mas deveriam ter bom ânimo e fortaleza mental diante de quadros menos felizes, porque às vezes podemos, olha lá o que está a fazer com aquele homem, coitado, e nisso a nossa vibração, mas qual será o caso que está envolvido ali? Curiosidade. Que nós não podemos tentar, ou querer, ou imaginar que vamos resolver casos que estamos vendo por estar passando na rua. Precisamos ter o quê? Objetividade e saber aqui, no caso dos nossos personagens, Vicente e André, se colocar na posição de estagiário. Ou seja, é um estágio supervisionado. Portanto, o supervisor deve ser criteriosamente obedecido. Suas orientações devem ser criteriosamente seguidas. Não é? Quem manda quem pode. Obedece quem tem juízo, né? Vamos lá. Então, a melhoria visual, mas deveriam ter bom ânimo e fortaleza moral diante de quadros menos felizes, que é o que não falta na costa, ok? Estavam próximos a uma oficina de nosso lar e lá poderiam descansar. Ao se aproximarem do jardim, foram saudados por espíritos na janela do andar de cima. Estão vendo lá? A pessoa dando tchauzinho. Em seguida, a porta foi aberta pelo simpático senhor Isidoro, que os convidou a entrar. Esse detalhe não acontecera quando André voltou ao lar, lá no livro Nosso Lar. Tá? Está fazendo um reporte aqui ao livro Nosso Lar. Que não houve isso, né? Da porta, não foi a porta física que o espírito abriu, certo? Não foi a porta física, mas havia uma porta e ela foi aberta. Então, André Luiz disse que quando ele voltou ao lar, ele entrou sem problemas. Não teve que alguém vir e abrir a porta. Ele entrou.
Mas por que será que isso aconteceu? Assim como ele entrou, qualquer um podia entrar naquela casa. Não havia proteção vibratória. Ali, as defesas vibratórias funcionavam e a porta da estrutura espiritual teve que ser aberta para eles entrarem. É o que nós vemos aqui acontecer. Aqui é dentro do lar. Esse que está em pé aí é o seu Isidoro, que abriu a porta. Entraram. Esse é o seu Isidoro e a senhora que está sentada é a dona Isabel. A paisagem material mostrava móveis simples, velhos quadros a óleo, paredes brancas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem de 16 anos, um rapazote de 12 anos fazendo deveres de escola e outras 3 meninas de 5, 7 e 9 anos. Ou seja, eram 5 filhos. Isabel era a figura central do grupo de encarnados. Tinha cerca de 40 anos. Gente, vamos combinar. Olha só como éramos nos anos 40 e como somos hoje, não é? Hoje existem, antigamente, uma mulher de 40 anos que parece ter 60. Hoje, não é? Então, ela tinha cerca de 40 anos e tricotava um pullover. Venceram árduas provas e mantiveram seus compromissos no bem. Quem? Este lar, esta família. No caso mesmo, à frente, o casal Isidoro e Isabel. Isabel agora era viúva. Isidoro voltou há 3 anos e, pelos vínculos do amor verdadeiro, obteve das autoridades a permissão para continuar em casa. Ah, ele estava lá por apego? Não, ele estava lá porque lá era um posto de socorro de nosso lar. Ele estava lá a trabalho. Eu gosto muito de contemplar o mar, Helenice, é verdade. Isso já nos conecta, né? Já vamos ali, já como que atraindo aqueles eflúvios, aqueles fluidos salutares. Voltando aqui. Então, Isidoro, olha o protocolo. Mas ele, então, é alguém que está lá apegado? Não. Ele fez uma permissão, aquilo se tornou um posto de socorro e ele está ali fazendo parte daquele núcleo familiar para fins que transcendem os interesses pessoais. Isso é que eu gostaria de deixar claro, ok? Qualquer dúvida, por favor, perguntem. Os espíritos que trabalham no bem precisam dessas âncoras para poder ajudar os homens ainda animalizados. Que âncoras são essas? Esses espaços na crosta, ok? Esses espaços na crosta. Da frente, do tórax, do olhar e das mãos de Isabel, irradiava-se luz incessante. Isabel estava encarnada. Ela é daquelas que emitem luz. Ela já está, né, num estágio aí de fazer bem adiantado. Então, da fronte, aqui do frontal, do tórax, do cardíaco, do olhar e das mãos de Isabel, irradiava-se luz incessante. Então, as mãos emitem essa luz porque existe uma mente que doa. Alguém que está ali, está a tricotar para um dos filhos, ela está num ato de amor. Aquele pullover é uma materialização não só de lã, mas também do amor desta mãe pelos seus filhos. Olha que energia. Pode ter uma peça de roupa. Isabel tem boa vidência. Então, a Isabel é médium de ver. Vidência, uma mediunidade.
Isabel tem boa vidência, mas percebe apenas a 20ª parte dos serviços em que colabora para que o conhecimento exato da paisagem espiritual não lhe prejudique a tranquilidade. Então, veja, assim como Aniceto disse, para que descrevesse, filtrando o que visse, a nossa Isabel, ela tem uma vidência, uma visão da espiritualidade que também é filtrada pelo plano maior, para que o que ela visse, ou o que ela vê, não traga para a sua vida perturbação. Ela só vê o necessário para empreender as tarefas que ela precisa, ok? Isso equivale a 20%, ou seja, ela não vê a vida espiritual em 80%. Em seguida, nossos amigos se dirigiram a um salão modestamente mobiliado. Uma mesa tosca, grande, a mesa tosca é uma mesa simples, grande, com uma dúzia de cadeiras ao redor e bancos rústicos junto às paredes. Bom, aqui eu ia falar sobre isso, né? Aqui nós temos uma cena que foi exatamente a cena que nós colocamos para ilustrar o Evangelho no Lar, que é uma atividade nova da casa que está sendo divulgada ou apresentada, desenvolvida, melhor palavra, está sendo desenvolvida todas as segundas-feiras, meia hora, todas as segundas-feiras, de 16h45 a 17h15. O que faz o Evangelho no Lar? Um dos benefícios que traz ao nosso lar é aquilo que vimos ali à entrada. A proteção espiritual magnética, ok? Então, não entra qualquer um naquela casa, desencarnado. Só entra aqueles que são permitidos que entrem. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um vício no álcool, se for uma casa sem esse tipo de cuidado, na prece, na construção de uma psicosfera saudável, entra o viciado encarnado e entram os colegas desencarnados que os vampirizam, que o vampirizam. Se é uma casa fortalecida no âmbito vibracional, entra o viciado encarnado, porque é ali que ele mora, mas não entram os seus companheiros desencarnados. Os obsessores, porque são obsessores, vampirizadores, né? Tiram as energias que eles querem com relação ao vício, ficam esperando. Ele amanhã vai sair e nós vamos estar aqui fora esperando por ele. Podem acompanhá-lo na rua, podem acompanhá-lo no trabalho, se for um trabalho também sem esse tipo de defesa, mas quando o encarnado chegar em casa, ele entra sozinho. Os acompanhantes ficam lá do lado de fora. Isso se houver esta reunião. Por isso nós achamos tão importante trazermos esta reunião para as atividades da casa, ok? Porque é muito importante e muito valiosa. Vamos lá. Nós vamos agora, já estamos pertinho do momento de terminar, e nós vamos parar aqui nesta imagem do Evangelho no Lar, porque ela vai exigir que nós a entendamos bem e nos aproveitemos de todas as informações que esta parte da história vai nos trazer, porque é particularmente valiosa para os nossos lares, ok? Nós vamos fazer agora a nossa prece de encerramento. É muito bom a gente começar no horário certo e terminar no horário certo, né? Até porque os espíritos estão conosco e tem horário, né? Porque tem muitas coisas para fazer. Saem de uma reunião onde eles participam para ajudar e vão para outra, e depois para outra. Então, nós não podemos abusar da presença desses amigos queridos, até porque eles vão embora mesmo. Vamos fazer, então, a nossa prece de encerramento, agradecendo
essas presenças que tanto nos ajudam no estudo e no entendimento desses temas valiosos para a nossa vida imortal, espíritos que somos. Jesus amado, obrigado, Senhor, por mais este momento em que estivemos aqui reunidos em Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, nos desafios que esta vida nos apresenta. Que estejamos atentos, Senhor, que nos lembremos da prece e que levemos conosco as bênçãos que recebemos neste momento, a fim de que a nossa semana possa transcorrer de uma forma mais lúcida, mais reflexiva, diante das escolhas que virão em situações até nós para que realizemos, né, o nosso livre-arbítrio. Obrigado, Mestre amado, por tudo, que a Tua paz esteja em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso. Queridas e queridos, que Jesus nos abençoe. Aqui não estaremos no próximo sábado, para quem chegou depois, e vamos voltar, então, no dia 7 de outubro, ok? Dia 30 não estaremos aqui. Um beijo enorme no coração de todos, muita paz.